Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? Como podemos dar esse testemunho? E como ele pode nos fazer mais evangelistas e apologistas? O testemunho de Deus é a evidência, a demonstração, a confirmação, a proclamação da existência, da ação, da vontade, da glória de Deus. O testemunho de Deus é o que Ele mesmo revela sobre si, sobre sua obra, sobre seu plano, sobre sua salvação. O testemunho de Deus não é apenas uma informação, mas uma transformação, uma relação, uma missão. O testemunho de Deus não é apenas nosso, mas dele, que nos escolhe, nos capacita, nos orienta e nos envia. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus do testemunho. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus do testemunho, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos dar o seu testemunho. Não por mérito, nem por esforço, nem por religião, mas por graça, por fé, por obediência. O testemunho de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. O testemunho de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos dar o testemunho de Deus na prática? Como podemos mostrar ao mundo quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele quer, o que Ele oferece? Como podemos nos tornar mais evangelistas e apologistas de Deus? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o testemunho. O primeiro princípio é: o testemunho de Deus é fruto da experiência. A experiência é o contato, o conhecimento, o envolvimento, o compromisso. É o relacionamento pessoal com Deus, o aprendizado da sua palavra, a participação da sua obra, a entrega da nossa vida. É a vivência da sua presença, do seu poder, do seu amor, da sua graça. A Bíblia nos diz que a experiência é o fundamento para dar o testemunho de Deus, para conhecer a sua realidade, para entender a sua ação, para receber a sua autoridade. Ele nos diz: provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, 8. Ele nos promete: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Ele nos assegura: mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Você tem experiência com Deus em sua vida? Você se relaciona com Ele, você aprende com Ele, você participa com Ele, você se entrega a Ele? Você vive a sua presença, o seu poder, o seu amor, a sua graça? Você dá o testemunho de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O testemunho de Deus é fruto da experiência. O segundo princípio é: o testemunho de Deus é fruto da razão. A razão é a inteligência, a lógica, a coerência, a consistência. É o uso da mente, do pensamento, do raciocínio, do argumento. É a busca da verdade, da evidência, da explicação, da compreensão. É a defesa da fé, da esperança, do amor, da salvação. A Bíblia nos diz que a razão é um instrumento para dar o testemunho de Deus, para conhecer a sua verdade, para entender a sua vontade, para receber a sua sabedoria. Ele nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Ele nos promete: se clamares por conhecimento,
e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3-5. Ele nos assegura, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Você usa a razão para Deus em sua vida? Você pensa com Ele, você raciocina com Ele, você argumenta com Ele, você compreende com Ele? Você busca a sua verdade, a sua evidência, a sua explicação, a sua compreensão? Você defende a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua salvação? Você dá o testemunho de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O testemunho de Deus é fruto da razão. O terceiro princípio é: o testemunho de Deus é fruto da ação. A ação é a prática, a demonstração, a confirmação, a proclamação. É o que fazemos, o que mostramos, o que evidenciamos, o que anunciamos. É a coerência entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que cremos e o que vivemos, entre o que somos e o que parecemos. É a manifestação da fé, da esperança, do amor, da salvação. A Bíblia nos diz que a ação é a evidência para dar o testemunho de Deus, para conhecer a sua glória, para entender a sua obra, para receber a sua recompensa. Ele nos diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 16. Ele nos promete: e qualquer que der a um destes pequeninos um copo de água fria, só por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Ele nos assegura: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Hebreus 6, 10. Você age de acordo com Deus em sua vida? Você faz o que Ele manda, você mostra o que Ele fez, você evidencia o que Ele é, você anuncia o que Ele oferece? Você é coerente entre o que diz e o que faz, entre o que crê e o que vive, entre o que é e o que parece? Você manifesta a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua salvação? Você dá o testemunho de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O testemunho de Deus é fruto da ação. O quarto princípio é: o testemunho de Deus é fruto da graça. A graça é o favor, o dom, a bênção, a salvação. É o que Deus nos dá sem merecermos, sem pagarmos, sem retribuirmos, sem limitarmos. É o que nos perdoa, nos transforma, nos capacita, nos envia. É o que nos salva, nos santifica, nos glorifica, nos eterniza. A Bíblia nos diz que a graça é a fonte para dar o testemunho de Deus, para conhecer o seu amor, para entender a sua obra, para receber a sua vida. Ele nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Ele nos promete: mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Ele nos assegura: mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3, 18. Você vive da graça de Deus em sua vida? Você recebe o que Ele te dá, você agradece o que Ele te faz, você compartilha o que Ele te oferece, você celebra o que Ele te prepara? Você se perdoa, se transforma, se capacita, se envia? Você se salva, se santifica, se glorifica, se eterniza? Você dá o testemunho de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O testemunho de Deus é fruto da graça. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o testemunho de Deus, e como podemos dar esse testemunho. Eu quero te encorajar a buscar o testemunho de Deus em sua vida, para que você possa ser mais evangelista e apologeta, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, o testemunho de Deus é fruto da experiência,
da razão, da ação e da graça. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.